Salmo 91 é o salmo de nossa meditação nessa noite. Salmo de número 91. Salmo muito conhecido, né? Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. E na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra nesta noite. Te pedimos que ela fale ao nosso coração, nos traga toda a paz, toda a serenidade, toda a segurança que essa palavra proporciona, Pai. Queremos sair nesta noite edificados pela Tua palavra e cada vez mais convictos de que a nossa confiança está, a nossa segurança está no Senhor e na força do Teu poder. Dá-nos um coração que tenha discernimento da Tua palavra, dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração transformado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Onde está a sua segurança? É o tema de nossa reflexão nesta noite. Mais uma pergunta. Estou numa fase de muitas perguntas. Então essa é uma pergunta que queremos responder, ou também perguntar a você: onde está a sua segurança? E esta pergunta pode nos direcionar a duas outras perguntas. Em que está a sua segurança? Ou em quem está a sua segurança? Como eu disse no começo, o Salmo 91 é um salmo muito conhecido. Muita gente, cristãos ou não, mantém a Bíblia aberta no Salmo 91. Geralmente essa página da Bíblia fica amarelada pelo tempo, fica empoeirada, às vezes rasgada, colada de durex, de tanto tempo que fica ali aberto no Salmo 91, que alguns têm por simpatia, para outros uma realidade. Mas o que importa de verdade é que
o Salmo 91 esteja aberto em nossos corações, não aberto em cima da mesa, da penteadeira, do armário, da estante, mas que esteja aberto em nossos corações. Para isso é importante que conheçamos os princípios e o significado do Salmo 91 e obedeçamos a essa palavra, para que sintamos toda a segurança que ela produz. É uma pena que as pessoas utilizem o Salmo 91 apenas como um amuleto de sorte, sem meditar ou sem entender o que significa e a segurança que advém da compreensão dessa palavra. Se meditarmos, se tão somente meditarmos no Salmo 91, ele se transformará ou se tornará para nós muito mais poderoso do que um amuleto de sorte para ser levado na carteira, ou para ser deixado aberto em casa, ou pregado na porta pelo lado de dentro, como algumas pessoas têm o costume de fazer, para espantar maus olhados, maus espíritos. Na verdade, a segurança está no Deus do Salmo 91 e não no Salmo 91. As pessoas têm transformado o Salmo 91 como a sua segurança, mas a sua segurança não é o Salmo 91. A sua segurança é o Deus de quem o Salmo 91 fala. É dele. Ou é nele que o salmista diz que a nossa esperança, a nossa segurança deve estar colocada, posta nele. Portanto, então, o Salmo 91, ele fala dos perigos dessa vida e da segurança que nós temos na pessoa do nosso Deus. Na introdução desse salmo, Calvino escreveu em seu comentário: neste salmo somos ensinados que Deus vigia sobre a segurança de seu povo e jamais os abandona nos momentos de perigo. São exortados a avançar pelo meio dos perigos, na confiança da sua proteção. A verdade inculcada é de uma grande utilidade prática, pois embora muitos falem tanto da providência divina e confessem crer em Deus, crer que Deus exerce uma vigilância especial sobre os seus próprios filhos, poucos são aqueles que realmente se dispõem a confiar-lhe a sua segurança, disse Calvino. O Salmo 91 é um salmo anônimo, ou seja, não sabemos quem é o seu autor. Alguns dizem que é Moisés, alguns dizem que é Davi, mas na verdade não há um autor. Sabemos que o autor principal é Deus, que deu ao escritor sagrado a inspiração para escrevê-lo. E inspirado por Deus, está nas escrituras sagradas, porque Deus tem um propósito de usá-lo para nos inspirar a fé, a confiança, a esperança, sem perder o nosso amor, por causa das pressões da vida, das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Ter esperança e segurança é um exercício de fé. É para isso que aponta o Salmo 91, que ter esperança e ter segurança em Deus é uma questão de fé, é exercitar a nossa fé. Quem não precisa de fé? Quem não precisa de esperança para viver
sem medo de viver. Pior do que o medo de morrer é o medo de viver. E quem vive com medo de viver, vive como se estivesse morto. Essa que é a realidade. E é para isso que aponta o Salmo 91. Então, quem não precisa de fé? Quem não precisa de esperança para, amando, servindo as pessoas, numa época como essa de pandemia que nós estamos atravessando? Viver tem sido cada vez mais algo muito perigoso. Viver tem sido cada vez mais algo muito perigoso. O Salmo 91 aponta pelo menos 5 ameaças ou situações em que a vida humana está ameaçada, que pode colocar em xeque, a nossa segurança. A primeira coisa que o Salmo 91 mostra é a ameaça das doenças mortais. Ameaça das doenças mortais. O verso 3 do Salmo 91, em várias versões, apontam para essa ameaça das doenças mortais. Na NVI e na versão Bíblia Viva, a expressão usada é veneno mortal. Na NVT, nova versão transformadora, e na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, vão direto ao ponto, diz doenças mortais, verso 3. Na versão A Mensagem, a expressão usada pelo autor é perigos mortais. Na Almeida Atualizada, na Almeida Corrigida e na Nova Almeida Atualizada, a expressão usada é peste perniciosa. E na Almeida Século 21, peste mortal. No verso 3, esse que nós lemos aqui, ele te livrará do laço do passarinheiro. Essa tradução da minha Bíblia aqui é Revista Atualizada, diz, e da peste perniciosa. Todas essas traduções, o significado é o mesmo. É doença incurável, praga mortal, ameaça de destruição, doenças como a AIDS, o câncer, o Alzheimer, cardiopatia, Covid-19 e muitas outras que ainda virão. É desse tipo de coisa que o verso 3 está dizendo aqui. No verso 6, ele usa outra expressão dizendo peste que se move sorrateira nas trevas e praga que devasta ao meio-dia. Talvez uma referência às doenças de pele, como a lepra, que era uma doença muito letal no passado, bactérias, vírus, epidemia, pandemias, talvez seja uma referência a isso no verso 6. Mas o salmista diz: não tema a praga que se aproxima da escuridão, na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ele está dizendo, a doença e a morte estão o tempo inteiro à nossa porta, mas nós precisamos confiar em Deus. Depositar em Deus a nossa total confiança. Não tem outro remédio, não tem outra solução para nós
diante das ameaças das doenças físicas mortais do que estar seguro em Deus. A segunda coisa, ou a segunda ameaça que o salmista aponta aqui no texto, é a ameaça do imprevisível. A expressão que se usa aqui para imprevisibilidade nesse salmo é a flecha que voa de dia. Verso 5, na NVI. A flecha que voa de dia. Eu penso, irmãos, que se o autor do salmo estivesse escrevendo hoje, em nossos dias, ele usaria outras expressões, como bala perdida, bêbado no volante. Não é verdade? Flecha que voa de dia era a realidade daquela época, com os armamentos que eles tinham em mãos. Mas hoje talvez seria bala perdida e bêbado ao volante, que são duas coisas totalmente imprevisíveis. É lógico que nós que vivemos numa cidade menor, nós ouvimos falar das balas perdidas, mas elas não são tão corriqueiras para a nossa realidade. Mas de bêbado no volante ninguém escapa, ou todos nós estamos sujeitos a qualquer momento nos encontrarmos com um. Por isso a necessidade de estarmos seguros e confiantes no nosso Deus. Porque ambas situações, flecha que voa de dia, bala perdida, bêbado ao volante, essas situações falam de coisas acidentais, das quais ninguém está esperando, e se torna vítima da irresponsabilidade do outro. Em muitos casos, Deus ainda é culpado. As pessoas colocam Deus no banco dos réus, por causa da irresponsabilidade do homem. Isso vai incluir também um viciado que furta e rouba, um ladrão que mata, e por aí vai. As várias situações de vulnerabilidade e de imprevisibilidade dos acontecimentos. E nesse contexto, então, o salmista diz: não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. E no verso 12 ele diz: não tropece em alguma pedra. Em outras palavras, o salmista está dizendo: os imprevistos podem acontecer. Encontraremos pedras no caminho, sempre numa hora em que nós não esperamos. Pode acontecer uma notícia trágica, um diagnóstico não desejado. Mas ele está dizendo: não deixe de viver por causa do medo de viver. Não deixe de viver por causa do medo de viver. Por isso ele diz: não temas. E nos versos 11 e 12, o salmista nos dá a razão para não temermos. Ele diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos. Estava lendo esse salmo, irmãos, e estava pensando: nem eu e nem você temos noção de quantas vezes já fomos guardados do imprevisível. Quantas vezes Deus já nos livrou de situações que nós nem tomamos conhecimento delas. Eu costumo dizer que
colocar a cabeça no travesseiro para dormir, e conseguir dormir sossegado, tranquilo, sem preocupação, é uma situação como essa, de orientação do salmista, do não temas. Porque na noite, muita coisa pode acontecer. Uma casa pode ser invadida, um acidente pode acontecer. Mas quem não teme, quem confia no Senhor, não fica preocupado, porque Deus está cuidando do seu sono, cuidando da sua segurança. Outras vezes, não sei se você já percebeu, mas eu já percebi algumas vezes, a mão de Deus claramente me livrando do imprevisível. Quem dirige principalmente sabe disso. Quantas vezes Deus nos livra de situações difíceis. Mas até mesmo quando o imprevisível acontece, temos certeza de que Deus ainda assim nos sustenta e nos guarda com as suas poderosas mãos. Amém? A terceira coisa que eu aprendo aqui é a ameaça dos transtornos psicológicos. O salmista deixa claro, irmãos, que ninguém está isento de transtorno psicológico. Eles são reais, eles existem. Embora muita gente não acredite, muita gente não dê valor às queixas e aos problemas emocionais, aos problemas psicológicos que as pessoas enfrentam, mas eles existem, eles são reais. E o salmista deixa claro isso aqui em duas expressões. No verso 5, ele fala sobre pavor da noite, terrores da noite, terror noturno, depende da sua tradução, espanto noturno, assaltos à noite. No verso 6 ele fala de doenças que rondam na escuridão. Essas expressões do salmista revelam doenças como a ansiedade, as fobias, o pânico e, por fim, a depressão. No verso 15, a expressão que o salmista usa é angústia, adversidade. Noutra tradução fala horas ruins ou dificuldades. Palavras que representam a dor da alma, ferida, machucada, pelas angústias, pelas tristezas, pelo estresse, pela depressão. E o que o salmista está deixando claro aqui, que essa é uma realidade de muita gente, e de que nenhum de nós estamos isentos de passar por isso. Porque todos esses males, ou esses transtornos psicológicos mencionados pelo salmista, são frutos de traumas, medo da rejeição, os efeitos da própria rejeição, das tribulações que enfrentamos por anos e por anos seguidos, das dificuldades que acontecem no dia a dia. Simplesmente acontece, você não sabe o que aconteceu. Tem um dia que você acorda mais triste, mais para baixo, mais cabisbaixo. Você não sabe o que aconteceu, não tem explicação. De repente você se encontra assim, aparentemente surge do nada. É lógico que deve ter uma explicação, que deve ter as suas raízes. Mas você olha ao seu redor e parece que não tem um motivo aparente para você se sentir ansioso ou deprimido ou com medo de uma situação.
são as ameaças dos transtornos psicológicos. Mas em todos esses casos, há uma promessa de Deus de cura e libertação. Amém? Verso 15: quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu resgatarei e lhe darei honra. É promessa de Deus. Aleluias. Outra coisa que, olhando para o texto, nos faz pensar aqui, irmãos, é a ameaça do desequilíbrio dos problemas sociais. Verso 7, o salmista descreve: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Quando eu li esse texto, comecei a pensar num quadro de guerra civil. Um problema assustador que aconteceu com o povo de Israel muitas vezes no passado, que os povos do Oriente Médio enfrentam constantemente. Essa realidade de guerra civil. E ainda continua acontecendo em muitas nações mundo afora. Recentemente na Bolívia, no Chile, na Venezuela, em Cuba, e agora essa semana no Afeganistão. Só se você tiver muito alheio a tudo que está acontecendo para não saber dessas coisas, do que está nos noticiários. E o pior de tudo, irmãos, é que essa é uma realidade cada vez mais possível e previsível, sem exagero da minha parte, para nós os brasileiros. E o brasileiro é um povo muito sossegado, muito acomodado, demora a acordar para essa realidade. Estamos à beira de uma guerra civil. E para que ela não aconteça, somente pela misericórdia de Deus. Fruto do que foi plantado na política brasileira nos últimos 40 anos. Chegamos aonde chegamos no momento de encruzilhada. E como cristão, como pastor e como servo de Deus, a conclusão que eu chego é exatamente a mesma conclusão que o rei Josafá chegou no capítulo 20 de 2 Crônicas, no verso 12. Não sabemos o que fazer, senão confiar e colocar os nossos olhos no Senhor. Essa aqui é a verdade. Eu não sei o que você pensa a respeito desses fatos, mas eles estão nos rondando aí, o tempo todo. Na verdade, nós já vivemos um caos social. Violência urbana, violência mundial, um clima de insegurança total, completa. Essa é uma realidade que a gente não tem como negar. Muito medo de tudo, de todos. E o verso 7 dá uma ideia mais ampla. Porque quando fala de 1000 caindo do seu lado, 10.000 à sua direita, tem muitos significados, inclusive falência financeira, quebradeira por todo lado, pessoas que perderam tudo, de uma hora para outra, tudo que construíram, família, fé, fortuna, felicidade, de repente tudo indo por água abaixo. Então, o salmista está falando de muitas coisas aqui, que são os problemas sociais, os desequilíbrios, os desajustes, a má distribuição de renda,
que vai comprometendo, ou que vai ameaçando cada vez mais os moradores dessa terra. Mas em todos esses casos, a resposta de Deus é a seguinte, irmãos: nenhum dos que cometem o mal ficarão impunes. Amém? Mais cedo ou mais tarde, a mão de Deus pesará sobre os ímpios, a mão de Deus pesará sobre os perversos, sobre os maus. E essa impressão que você tem muitas vezes de que o mal está vencendo é apenas uma ilusão do próprio mal. Porque a promessa está no verso 8: basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Isso é promessa de Deus. Consegue enxergar com os olhos físicos? Não. Enxergue com os olhos espirituais. Creia naquele que disse: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Creia tão somente nisso. E em quinto e último lugar, percebemos aqui a ameaça dos ataques espirituais. No verso 10, irmãos, há uma crença no judaísmo, e depois se tornou comum a todos os cristãos em cada geração, de que este salmo faça também, ou fazia uma alusão aos ataques de Satanás e seus demônios, e que geralmente acontece quando decidimos crer, decidimos obedecer, decidimos por algum propósito no reino de Deus, decidimos fazer a vontade de Deus. Então parece que o inferno se levanta contra nós. Muita gente então traz isso para essa realidade do mundo espiritual, nas palavras do verso 10, que diz: nenhum mal te atingirá, nenhuma praga ou maldição se aproximará da sua casa. Mas talvez você pode pensar, mas e o mal que acontece com pessoas boas? E os crentes que são acometidos de doenças? E os crentes que são mortos, perseguidos? Nesses tempos de guerra civil ou de oposição de governos contrários à vontade de Deus. Calvino, no verso 10, ele comenta dizendo o seguinte: e como os males adversos nos sobrevêm, quando descansamos confiadamente na proteção de Deus, é verdade que provações de variados tipos assaltam todos os crentes quanto os demais, mas o salmista tem em mente que Deus se põe entre ele e a violência de cada assalto, de modo que ele é preservado de ser esmagado. Essa é a confiança, essa segurança que nós temos. Embora estamos sujeitos a todas essas ameaças mencionadas aqui, inclusive aos ataques espirituais, a expressão aqui usada para ataque espiritual é a expressão seta ou flecha que voe de dia. Além dela dar ideia de ameaça imprevisível, pode ser uma indicação de ataque demoníaco, setas demoníacas. No verso 13, o salmista usa outros exemplos. Ele fala sobre áspide, uma espécie de serpente ou víbora, leão, leãozinho ou filho de leão, e serpente, que em algumas traduções fala sobre dragão, que embora pareçam diversificar nas suas formas de ataque, temos a promessa de Cristo, que em Cristo teremos
todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. É a promessa do Senhor para nós. Quando diz: calcarás ao pé ou os pés a áspide, a serpente, ao leãozinho, ao leão, ao leãozinho. É a promessa daquilo que tinha sido revelado lá em Gênesis 3:15, que ele esmagaria a cabeça de Satanás, colocaria os inimigos debaixo dos seus pés. E essa é a esperança, e essa é a confiança que nós temos. Mas qual que é a importância para nós, irmãos, de conhecer sobre tais perigos, sobre as ameaças relatadas aqui no Salmo 91? Primeiro, para nos mostrar que todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Segundo, para dizer que tipo de pessoas essas ameaças podem produzir. Ora, o medo das doenças físicas pode nos tornar hipocondríacos. As preocupações com o imprevisível pode fazer de nós um paranoico. O medo dos problemas sociais, sejam eles políticos, econômicos, de segurança pública, podem nos deixar amedrontados, com um medo que nos paralisa, que nos impede de lutar, que nos impede de agir. E as preocupações com os ataques de Satanás podem nos aprisionar, roubar de nós, ficarmos com uma preocupação excessiva com os ataques de Satanás, pode fazer aquilo que está lá no capítulo 10, versículo 10, fazer com que o inimigo levantar sobre nós. Ele diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Roubar a nossa paz, matar a nossa esperança e destruir a nossa fé. João 10:10. Mas temos que viver na realidade da promessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, depois que conhecemos as ameaças que nos cercam, o que deve estar claro para nós é: onde está a nossa segurança? Onde está a sua segurança? Em que ou em quem você tem depositado a sua segurança? Conhecemos as ameaças que sofremos, mas onde está? O salmista aponta para nós, para onde devemos nos mirar, para que saibamos viver sem medo de viver, no mundo cheio de ameaças, como o mundo em que nós vivemos. O que fazer diante de tais ameaças? O salmista nos apresenta, melhor dizer, não nos apresenta outra alternativa que não seja o Senhor, o nosso Deus. E para que você experimente toda a segurança que está em Deus, o salmista nos ensina aqui 3 coisas fundamentais. Primeiro, é preciso conhecê-lo. Você precisa conhecer o seu Deus. Conhecer o seu Deus significa ter experiências com Ele, crer no que a Bíblia diz quem Ele é, e crer no que a Bíblia diz no que Ele faz, e experimentar esse mover de Deus na sua própria vida. E o salmista usa o primeiro versículo, o segundo versículo,
Antes de falar de todos os problemas que nos ameaçam, primeiro eles apresentam a nós e apresentam a essas ameaças quem é o nosso Deus. Os versos 1 e 2, o salmista diz: aquele que habita, esse é o segredo, aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso. E quem descansa no Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus ou o meu Deus em quem confio. O salmista aqui fala sobre 4 nomes de Deus. Apresenta para nós 4 nomes diferentes de Deus, apenas nesses 2 versículos. Ele usa a expressão El Elyon, Deus Altíssimo, Deus de todas as coisas, de toda a terra, o soberano, possuidor de todas as coisas. Ele diz: você descansa nesse Deus? Você está abrigado por esse Deus? Então, vou apresentar para vocês as ameaças que tem contra vocês, mas vocês estão debaixo da cobertura desse Deus Altíssimo. Ele diz que ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que é provedor de todas as coisas. Ele é El Shaddai, ele é Jeová Jiré, Deus que cuida e provê todas as coisas. A palavra para Senhor aqui no Salmo 91 é Jeová. Jeová é Deus de promessas, o grande eu sou. Eu disse: se você crê num Deus de promessas, você pode estar seguro, apesar das ameaças, doenças físicas, psicológicas, os problemas sociais, os problemas espirituais. Você está seguro em Deus. E por fim, outro nome usado pelo salmista é Elohim, Deus Criador, Deus de todo poder. Se você conhece a Deus de verdade, saberá que você sempre poderá contar com Ele, na possessão dos bens, na provisão das necessidades, nas promessas que são cumpridas, e no poder para enfrentar toda e qualquer adversidade na sua vida. Se você conhecer a Deus assim, você vai conhecê-lo como o salmista diz, nosso esconderijo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E conhecer a Deus assim vai nos fazer descansar sem ter medo de viver. Sem ter medo de viver, porque mais difícil do que morrer pelo Evangelho é viver pelo Evangelho. No mundo tão conturbado pelo que nós vivemos. Mas saiba que Jesus orou por você. Saiba que Jesus orou por mim, Jesus orou por nós um dia. João capítulo 17, versículo 15, Jesus orou assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Aleluias. A segunda coisa que eu aprendo aqui com o salmista, para que eu tenha total segurança no Senhor, eu preciso me entregar a Ele. Eu preciso conhecê-lo e preciso me entregar a esse Deus de todo o meu coração. E as 2 expressões que o salmista usa aqui para revelar uma entrega total e restrita, uma entrega sem reservas,
As duas expressões que o salmista usa no texto aqui é habitar e descansar. Habitar na fortaleza do Senhor. Porque diz, tu és a minha fortaleza. E descansar no refúgio. Ele diz, ele é o meu refúgio, tu és o meu refúgio. Fortaleza é lugar de defesa. Vou estar seguro por um Deus que me defende. Refúgio é lugar de descanso. Eu vou estar seguro e descansando por um Deus que cuida de mim, que cuida de você, em toda e qualquer situação. O que eu faço então, pastor, para que eu entenda, para que eu experimente esse habitar na fortaleza de Deus, esse descansar no refúgio do Senhor? O que eu preciso fazer? Primeiro, diga a Deus de sua experiência pessoal com Ele, fala com Ele. Fala para Deus o que Ele significa para você. Reafirme a sua fé nele. Diga para Deus tudo o que Ele significa para você em oração. Segunda coisa, abrigue-se na verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pavês e escudo, ela é proteção para nós. Por isso, quando o diabo tentou Jesus, usando palavras da própria Bíblia, Jesus sempre respondeu, também está escrito. É com a palavra. Jesus orou por nós também, em João 17, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Terceira coisa, para se entregar totalmente a Deus, é manter acesa a chama do amor. Nós vamos falar domingo que vem mais sobre o amor, mas aqui o salmista fala isso claramente. É o nosso relacionamento de amor com Deus que nos mantém inabaláveis diante das ameaças que o mundo propõe para nós. É o nosso amor por Jesus que nos mantém de pé. O versículo 14, o salmista deixou isso bem claro no versículo 14. Porque Ele me ama. Ele quem? Você, eu, nós. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Irmãos, a promessa de Romanos 8:28, está lembrado? A promessa de Romanos 8:28 é para os que amam a Deus. Está lembrado de Romanos 8:28? Lembram? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não me pergunte como. Deus sabe o momento certo e a hora certa de agir, e tudo vai cooperar para o meu, para o seu e para o nosso bem. Aleluia. Então mantenha a chama do amor acesa. E, por fim, faça da vida de oração um estilo de vida. Olha o que diz o verso 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aleluias. Isso me fez lembrar do hino 155 do cantor cristão. Uma frase só. Todo hino é maravilhoso, mas uma frase só. Do hino 155 do cantor cristão, que diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração.
Mantenha sua vida de oração em dia. Faça dela um estilo de vida. E em último lugar, daquelas 3 coisas que você precisa fazer para demonstrar onde está a sua segurança. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, se entregar a Ele. Em terceiro lugar, creia nas promessas dEle. Os versos 14 até o verso 16 são as promessas de um amor recíproco, de uma liberdade confortadora e de uma vida de recompensas para aqueles que colocam toda a segurança na pessoa do nosso Deus. É isso que eu quero para você, irmão. Que você experimente essas promessas de Deus na sua vida. Que você possa sentir e ter essa troca de amor com o Deus de amor, com o Deus criador, com o Deus sustentador, com o Deus que você pode fazer dele a sua fortaleza e o seu refúgio. Demonstre o seu amor para com esse Deus e viva debaixo desse amor com esse Deus. Aqui, agora. Viva a sua vida debaixo, acobertado por esse amor. E receba amor de Deus em troca. Ele promete recompensar esse amor. Experimente todo o livramento, toda a libertação, toda a liberdade que Deus promete aqui, dos versos 14 ao verso 16. Experimente uma vida de recompensas, ou de recompensa da honra. São promessas de Deus que você e eu precisamos nos apropriar delas. Mas não tem como nos apropriar se nós não crermos. Se levarmos uma vida cristã medíocre, não conseguiremos nos apropriar dessas verdades. Olha só, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa eu lhes darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Que promessa, que segurança nós temos em Deus, em Jesus. Onde está a sua segurança? Em que ou em quem você tem depositado toda a sua segurança? Em que você tem descansado? Olha, se você colocar a sua segurança, a sua confiança no dinheiro, nos bens, na saúde, no trabalho, na carreira profissional ou estudantil, saiba que essas coisas acabam. Saiba que essas coisas perecem pelo uso. Se você colocar toda a sua confiança, toda a sua segurança nas pessoas, saibam que elas podem decepcionar você. Assim como você também decepciona outras pessoas também. Porque a gente tem a tendência de achar que é só os outros que decepcionam a gente, né? Mas a gente também decepciona muita gente. Então não haverá segurança se você colocar em coisas e em pessoas. Segurança total e verdadeira haverá se você colocar no Senhor, o nosso Deus, porque a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e poderá dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza,
o meu Deus em quem confio. Em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, o escritor sagrado diz que ele venceu a morte de Cristo, conquistou para nós a vida e a vitória sobre o medo da morte. Quero terminar com esse versículo, com esses dois versículos. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que pela sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E digo mais, que pior do que o medo da morte é viver com medo de viver. Por isso, o desafio para viver uma vida com segurança ou em segurança é 1 Coríntios 10, 31. Viver para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Descanse nessa promessa. Descanse no Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor.